te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão, hoje dia 9 de maio, terça-feira. Estamos lendo e refletindo no Salmo de número 119. Hoje vamos então dos versículos de 9 até o 16, onde ele começa a falar sobre a importância da palavra de Deus para os jovens. Evidentemente que ele cita aqui a questão dos jovens, mas essa palavra é importante para todos nós que queremos nessa jornada, nessa caminhada, servirmos melhor ao nosso Deus. Observando então as orientações que são dadas aqui no texto, para que assim então, tanto jovens como adultos, homens, mulheres, adolescentes, jovens, possam servir ao Senhor com dignidade e da forma como Ele realmente espera que o façamos, tá? Então, a segunda divisão, então, de 8 versículos do Salmo 119 começa com a palavra Bet. A palavra Bet em hebraico significa casa. Vimos que a palavra Aleph, que começa os 8 primeiros versículos, de 1 a 8, a palavra significava boi, falando sobre a questão do poder, da força. E essa segunda, então, sessão, que nós temos dos versículos de 9 a 16, começa com a palavra Bet. Então, lembre-se, cada uma dessas 22 sessões de 8 versículos começam com uma das letras, então, do alfabeto hebraico, tá? Dentro da sua sequência. Então, a palavra Bet em hebraico significa casa, assim nós temos Betel, aliás, como sendo casa de Deus. Nós temos a palavra Belém como casa, dos pães, temos Betfagé como casa dos figos e assim por diante, tá? Então, todas começando com a letra Bet. Então, a importância da palavra de Deus para nós é muito significativa e nós precisamos olhar para essa palavra com muito carinho. Deus, através da sua palavra, Ele nos vivifica, tá? Ele traz, então, vida a cada um de nós, traz vigor a cada um de nós. A palavra de Deus nos purifica e nos santifica, O livro de João, capítulo 15, ele vai falar a respeito disso. E vemos aqui também, nesse salmo, a atitude do salmista com relação à importância da palavra de Deus na vida dele, tá? Então, nós temos aqui o texto bíblico falando a respeito disso. Então, nós vemos aqui os versículos. Ele começa, então, dizendo como pode o jovem se manter puro, Aí a resposta é obedecendo a tua palavra. Vimos isso, então, desde o começo. Esse salmo é um salmo totalmente dedicado à palavra de Deus, e ele diz, então, sobre como nós devemos manter a lei, os estatutos, as regras, as ordens, todas relacionadas, então, à Torá, os 5 primeiros livros da lei, para que nós possamos, então, ser felizes. Ele começa o capítulo 119 falando sobre como é feliz aquele que realmente se dedica a obedecer ao Senhor e à sua palavra, tá? Então, ele começa nessa segunda sessão, dizer como que o jovem pode manter puro o seu caminho. Então, ele diz que é observando a palavra de Deus, tá? Então, ele mostra essa importância dessa palavra. Ele continua dizendo, no versículo 10, o seguinte: de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Então, ele busca o Senhor de todo o seu coração, ele deixa claro. Então, ele começa justamente a mostrar o seu coração, abrir o seu coração diante de Deus e deixando claro que eu tenho buscado. E o seu desejo é que ele, em momento algum, se desvie dos caminhos do Senhor, justamente porque ele tem
buscado esses caminhos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Né? Então, um versículo precioso da palavra do Senhor, deixando claro que quando guardamos a palavra do Senhor, ou seja, quando nós obedecemos essa palavra, quando nós obedecemos as ordens, os estatutos, preceitos, né, da palavra de Deus, nós vamos com certeza estar fortalecidos o suficiente para não pecarmos contra o Senhor, nos afastarmos o máximo possível da questão do pecado, tá? Então, por isso que ele diz aqui também, fala começando aos jovens, porque os jovens têm uma maior propensão, evidentemente, todos nós, né? Pelo menos eu já fui jovem, alguns de nós aqui também já, né? Outros ainda o são, mas nós sabemos que a mocidade é um tempo de muitas descobertas, mas também de muita inexperiência e de coisas muito insensatas que nós praticamos e fazemos. Então, por isso ele começa a dizer de que precisamos guardar essa palavra no coração para não pecarmos, então, contra o Senhor. Então, especificamente falando aos jovens, né, que têm uma propensão para se desviar dessa verdade. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me, então, os teus decretos. Né? Me ensina a tua palavra, me ensina os teus decretos. Então, ele vai fazendo essas considerações. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. A importância, né, da palavra de Deus de ser recitada, de ser lida. E ele fala aqui que ele faz isso em voz alta, e o seu desejo é de guardar todos os estatutos, todas as orientações e regras e normas que foram deixadas para que ele possa seguir, de maneira que tenha uma vida regrada, uma vida que agrade a Deus em todos os seus caminhos. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Então ele diz aqui que ele considera a palavra de Deus melhor do que todas as riquezas, do que as muitas riquezas, né? Então ela é preciosa mais do que qualquer outra riqueza do mundo. Então, muitas vezes nós, né, de novo, a questão dos jovens aqui, estamos propensos a buscar as riquezas desse mundo. Ele diz que a palavra de Deus é a maior riqueza que você e eu podemos buscar e ter, né? E com certeza os nossos caminhos serão abençoados quando nós encontrarmos essa sabedoria. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos, né? Então o salmista deixa claro que ele meditava, que ele respeitava a palavra de Deus, tá? E como resultado disso, né, ele era abençoado e poderia também abençoar muitas outras pessoas, tá? Então isso é extremamente importante, né? Meditarei em tuas obras, refletirei sobre os teus caminhos, né? Vamos meditar e respeitar a palavra de Deus. O salmista assim o fazia, e lembrando que nós não sabemos quem realmente escreveu esse capítulo 119, né? Há especulações a respeito de Davi, de algum dos profetas e também da própria pessoa do Senhor Jesus. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra, né? Então o salmista diz que tinha prazer na palavra de Deus, que dela não se esquecia em momento algum, né? Por diversas vezes em outros textos dos Salmos ele diz que ele amava e que ele ama a palavra de Deus, tá? E por isso a retém e por isso a mantém clara no seu coração. Então a importância, né, dessa palavra para os jovens, a importância dessa palavra para cada um de nós, especificamente então aqui trazendo aos jovens, por causa da sua inclinação, de novo dizemos, para o pecado, né, que existe em todos nós, por causa do vigor físico, né, da falta de experiência, da autoconfiança muitas vezes excessiva, das pressões dos grupos, né, a que pertencem, então tendem a se deixar dominar esses jovens, né, pelas paixões da mocidade. Quais paixões são essas muitas vezes? Né? O exibicionismo, o sexo, o consumo de entorpecentes de todos os tipos, né? Drogas, álcool e assim por diante. Então nós vemos uma grande parte da mocidade, principalmente dos nossos dias, envolvidos com tudo isso. Mas há uma saída. O apóstolo Paulo, escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo, ele disse o seguinte:
Foge igualmente das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, a única maneira de nos mantermos então afastados de tudo aquilo que desagrada a Deus e que traz prejuízo para a nossa vida, para a sua vida como jovem, no sentido físico, no sentido espiritual, no sentido emocional, é realmente se dedicar a conhecer e a viver, praticar a palavra de Deus, para que dessa forma possa manter puro então o seu caminho. Então a palavra de Deus, ela é simples, né? É uma palavra direta, é uma palavra objetiva, ela fala de uma forma muito clara, ela pode ser facilmente memorizada e lembrada por cada um de nós, né? Não há nenhuma dificuldade para memorizarmos essa palavra, para retermos essa palavra na nossa lembrança, na nossa memória, né? Essa palavra possui regras perfeitas que não precisam ser nem corrigidas e nem emendadas. A palavra do Senhor é claro, né? Justamente o profeta, lá no livro de Apocalipse, dizendo que nós não podemos retirar e nem acrescentar nada a essa palavra. Ela é completa. Então não podemos e não devemos tirar e nem acrescentar coisa alguma. Ela não precisa de nenhuma ajuda da nossa parte, tá? Ela está cheia também de exemplos de jovens que fizeram escolhas boas e foram bem-sucedidos, foram um exemplo abençoador para a vida de muitas pessoas, mas também tem exemplos de jovens que tiveram más decisões, né? E fala e ensina a respeito das consequências dessas más decisões, né? Então nós temos exemplos que foram deixados para nós, tanto do lado positivo como do lado negativo das nossas atitudes, das nossas escolhas, ok? Então o Senhor deixou reservado isso para nós, para você e para mim, para que nós tivéssemos então o norte, nós tivéssemos uma referência. Como nós devemos tratar a palavra de Deus no nosso dia, né? Nos dias que nós estamos vivendo, o século 21, no nosso dia a dia, né? Na sua segunda, na sua terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como deve tratar essa palavra? Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus e depender de Deus para nos fortalecer no desejo de buscar a palavra de Deus e no desejo de praticar a palavra de Deus, né? Precisamos do Senhor e que o Senhor nos ajude, né? Claramente nesse desejo. Quando nós olhamos aqui para o versículo 12, de novo, nós vemos aqui, né? Versículo 10, de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, Senhor, ensina-me teus decretos. Então ele vai mostrando claramente, né, que nós precisamos amar essa palavra, desejar essa palavra, praticar essa palavra. Então os salmos estão repletos de pedidos, né, pelo auxílio divino, no sentido de Deus nos ensinar. Então o salmista que pede, Senhor, me ensina, né? E eu então, uma vez que seja ensinado, eu terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra, tá? Aqui eu já fugi um pouquinho, né? Esse versículo então é para amanhã, já começa uma outra sessão, né? A partir do versículo 17. Nós vamos então até o versículo 16 aqui, são os 8 versículos da sessão então da palavra hebraica bet, que significa então casa, ok? Então nós podemos usar os versos que nós temos aqui dessa palavra, né, como pequenas orações durante todo o nosso dia ou durante os nossos dias, né? O Salmo 25, por exemplo, versículo 4, diz o seguinte: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Portanto, não é apenas esse salmista, né, ou nesse contexto em que ele pede isso, mas já havia pedido no Salmo 25, como também à frente, no Salmo 143, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me com o teu bom espírito por terreno plano. Né? Então,
o desejo de que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a caminhar dia a dia na sua presença. Nós devemos também conhecer bem a palavra de Deus a ponto de memorizar porções dessa palavra. No versículo 11 diz que escondi a tua palavra no meu coração. Foi exatamente o que Deus ordenou ao povo de Israel, quando ele disse, nessas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6,6. Estarão no dorso da sua mão, né? Estarão na sua testa, ou seja, essa palavra estaria constantemente na mente do povo de Israel. E esse ensinamento passaria então de pai para filho, e todos teriam isso firme nas suas mentes e nos seus corações. Dizem a respeito de Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, que ele conhecia todo o livro de Salmos. Né? Os 150 salmos ele sabia e conhecia de cor, porque ele se preocupou realmente em memorizar essa palavra do tanto que ele a amava. Tá? Devemos também estar prontos, né, a falar da palavra de Deus. O salmista ele tinha uma posição bastante ousada quando o assunto era falar a respeito dessa palavra. Tá? E era esse o seu desejo, de mencionar e de falar a respeito dessa palavra. Recitei em alta voz todos os estatutos que me deste. Ou seja, a ideia é de que todas as pessoas pudessem saber, e esse recitar em alta voz é que essa palavra chegaria às pessoas. Ele não reteria apenas para ele, mas faria com que essa palavra pudesse chegar ao conhecimento de muitas outras pessoas. Então hoje nós estamos vivendo dias, né, em que inúmeros mercenários da palavra, hipócritas, ladrões, sanguessugas, né, têm enlameado o nome do nosso Deus, do povo de Deus, com as suas práticas e com as suas mentiras. Os noticiários, né, sejam escritos ou então falados ou televisivos, eles têm discriminado de forma intensa, né, tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Então nós precisamos tomar sempre bastante cuidado com isso e lutar contra essas questões. E entender da importância de reter essa palavra no coração, porque diante de tantos ataques é possível que um dia nós não tenhamos mais acesso a essa palavra. Se você não a tiver na sua mente, no seu coração, talvez também não tenha, né, num tablet, num celular, num computador, ou mesmo ela física, a Bíblia. É possível que isso aconteça. Então é necessário que você a tenha na sua mente, no seu coração. Tá? Então a ideia é de intimidação constante para que nós então venhamos a nos afastar desta palavra. Tá? Então a hora não é para covardias, mas sim para posturas ousadas, né, destemidas como a do salmista aqui. Eu tenho prazer, né, nos teus decretos e eu não vou esquecer da tua palavra, eu vou guardar. Então nós devemos bem dizer, nós devemos condenar, né, tudo aquilo que é contrário a essa palavra e que traz resistência a essa palavra. Né? A gente não vai citar nomes aqui, mas recentemente uma grande personalidade da TV disse que a palavra de Deus ela já está ultrapassada. Ela precisava ser reescrita. Né? Então, são esses ataques que essa palavra vai sofrendo ao longo do tempo. Tá? E o desejo é que ela, então, seja tirada de nós. O Senhor Jesus nos advertiu com fortes palavras quando ele disse o quê? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então nós não podemos nos envergonhar da palavra, nós temos que guardar essa palavra, nós temos que testemunhar dessa palavra, ainda que tenhamos prejuízo próprio, se assim o fizermos. Né? Nós não podemos nos envergonhar dessa palavra a ponto de nos calarmos. Nós temos que pagar o preço, se for necessário, para mantermos essa palavra em alto e bom som, porque essa palavra viva é ela que nos mantém, é ela que nos dá realmente tudo que precisamos para o nosso viver diário. Então devemos sempre nos lembrar que a boca fala apenas daquilo que o coração está cheio. Lucas capítulo 6 fala a respeito disso. Então se a sua mente está cheia, né? Se o coração está cheio da palavra de Deus, é sobre isso que você vai falar.
Mas se está cheio das coisas do mundo, só vai falar sobre as coisas do mundo, porque não tem nada, né, da palavra de Deus dentro de si. Tá? Então, por isso ele diz: eu tenho prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Né? Não vou me esquecer e não vou reter essa palavra em hipótese alguma. Tá? Portanto, meus queridos, para encerrar nessa manhã, a palavra de Deus é o bem mais precioso que nós podemos ter. Tá? Como o salmista diz aqui, nesses versículos, né? É maior do que qualquer riqueza. Então, quando nos dedicamos à palavra de Deus, né? Lendo a palavra, isso é algo muito importante. Né? Então, nós nos dedicamos à palavra quando nós a lemos. Nós nos dedicamos à palavra quando nós memorizamos essa palavra. Quando guardamos essa palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para tê-la no nosso dia a dia, para que diante das lutas, das tempestades, diante das tentações, nós possamos então guardar e não pecar contra o Senhor. Precisamos nos dedicar à palavra de Deus falando dela a outras pessoas, compartilhando com outras pessoas. E quando eu peço aqui para você compartilhar essa palavra, é nesse sentido que nós estamos dizendo. Nós precisamos falar acerca dessa palavra para outros. Outras pessoas precisam saber, como vemos aqui no versículo 13, recitarei em alta voz. A ideia é, as pessoas precisam ter o conhecimento. E você pode fazer isso com um clique, enviando essa palavra para tantas outras pessoas, né? Do seu conhecimento, as pessoas do seu envolvimento, e esses vão mandar para outros e assim por diante. Essa palavra vai chegar a lugares que talvez você e eu nem imaginemos. Então vamos compartilhar. No início da transmissão, vamos compartilhar. Se não fez isso no final da transmissão, não se esqueça, compartilhe. Se você começar a fazer outras coisas, então vai passar o dia, você vai se esquecer. E nós precisamos falar acerca dessa palavra para outras pessoas. E esta é uma das maneiras de você cooperar para que essa palavra seja, então, manifesta e chegue ao coração de outras pessoas. Né? Outra maneira, então, de nós nos dedicarmos à palavra de Deus é praticando a palavra. Né? Praticando a palavra, não apenas sendo ouvintes dela, mas colocando em prática tudo aquilo que ela nos ordena, tudo aquilo que é lei para nós, que é estatuto, que é decreto, que é ordem. Então nós vamos obedecer, e aí nós seremos o quê? Transformados, vivificados, purificados, santificados. Essa palavra tem poder para fazer tudo isso, para transformar, para dar vida, para purificar, para santificar. Então nunca devemos nos esquecer o quanto nós dependemos ou devemos depender de Deus em todas as questões da vida. Então, quanto mais dependemos de Deus, mais bem-sucedidos nós seremos, mais bem-aventurados, mais felizes nós seremos. Lembrando que a palavra feliz, a ideia dessa palavra no hebraico, né, é uma pessoa que é feliz independente das circunstâncias. Então, meus queridos, tudo em nossas vidas precisa começar com Deus e com a sua santa palavra. Tudo precisa começar com Deus e com a palavra de Deus. É sobre isso que esse Salmo 119 fala, é sobre isso que nós começamos a ver no dia de ontem e vimos também no dia de hoje. E é sobre isso que ele vai continuar falando nas próximas sessões. Falamos sobre duas, nós temos mais 20 sessões, né? E cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico. Nós vamos repetir isso várias vezes para que fique guardado na sua mente e você saiba claramente, toda vez que ler esse Salmo 119, que ele tem, né, todo um contexto histórico, o povo de Israel ali, mesmo não sabendo quem é o autor, mas nós sabemos que o nosso Deus, pelo Espírito de Deus, é que essa palavra então chegou até nós, chegou a você e a mim, e ela então deve ser praticada, deve ser vivida por cada um de nós, guardada, memorizada, para que realmente nós possamos nos afastar cada vez mais daquilo que desagrada a Deus e assim nos aproximarmos cada vez mais daquilo que agrada ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida nessa terça-feira, que todos tenham um bom dia,
na graça e na paz do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, então, os versículos de 17 em diante, mais 8 versículos, nós vamos então ler amanhã e meditar também neles, ok? Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua cooperação, e não se esqueça, ative o sininho, dê o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva, ou então incentive outros a se inscreverem, compartilhe o máximo possível dessa bendita palavra. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã e pela tua palavra, e que realmente ela possa estar guardada em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço a todos vocês, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Pra te adorar.